Bom, vamos lá. Continuando nossa ligação química, vimos na aula passada a ligação iônica, que é uma ligação muito forte que acontece entre um cátion e um ânion. Agora a ligação covalente. Ligação covalente, dentre os três tipos de ligação interatômica, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, tudo bem? A ligação covalente ela é a mais fraca dentre essas três, tudo bem? Ela é uma ligação covalente, ela é de caráter eletromagnético, tudo bem? Difere da ligação iônica. Ligação iônica ela é de caráter eletrostático, cargas positivas com negativas. Aqui é eletromagnético, tá? A ligação covalente também pode ser chamada de ligação homopolar ou ligação molecular, tudo bem? São sinônimos. Como eu falei, ligação covalente ela envolve um compartilhamento de elétrons. Os átomos não vão agora perder ou ganhar elétrons, eles vão apenas compartilhar. E quem são os átomos que tendem a compartilhar elétrons? São os ametais, tudo bem? Não é à toa que a ligação covalente, geralmente, na sua grande maioria, ela acontece entre dois ametais, né? Então aqui, ó, ametal mais ametal. Me dê um exemplo, sei lá, cloro com outro átomo de cloro, ligação covalente. Na molécula do gás carbônico, CO2, ó, eu tenho carbono ligado com oxigênio. Nós vamos ver que é uma ligação dupla aqui, né? Certo? Então, ametal, carbono com outro ametal, oxigênio, ligação covalente. É um compartilhamento de elétrons, tudo bem? O outro exemplo é ametal com hidrogênio. Por exemplo, HCl, certo? Que é o ácido clorídrico, né? Ou gás clorídrico de hidrogênio. H com Cl, ligação covalente também, tudo bem? Então, ou é entre ametal ou ametal e hidrogênio. Tem metais que fazem ligação covalente? Tem, tá? Tem. Já mostro para vocês isso aí. Bom, a ligação covalente, ela segue parcialmente a regra do octeto, aquela regra que os átomos ficam estáveis quando adquirem configuração eletrônica de um gás nobre, que geralmente é com 8 elétrons na camada de valência. Então, geralmente, tudo bem, os átomos vão seguir essa regra. Na ligação covalente, por que ela segue parcialmente a regra? Porque tem muitas exceções. Tem muitas moléculas que não vão seguir essa regra do octeto, tudo bem? No próximo tópico eu mostro para vocês isso, tudo bem? Eu mostro as exceções. Bom, lembra que na ligação iônica lá tem que a diferença de eletronegatividade entre os átomos é maior do que 1,7? Na ligação covalente é menor do que 1,7. É uma baixa diferença de eletronegatividade. Na aula passada de ligação iônica, eu mostrei um exemplo para vocês do HF. E lá mostrava que a diferença de eletronegatividade entre o flúor e o hidrogênio dava 1,9, quer dizer, um valor que é justamente superior a 1,7. Portanto, HF é ligação iônica ou é ligação covalente? Mesmo que essa molécula tenha uma diferença de 1,9, tendendo a ser ligação iônica, ela vai ser ligação covalente. Por quê? Porque o hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Já o flúor tem 7 elétrons. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Para o flúor chegar ao seu octeto, basta ele ganhar um elétron. Mas como o hidrogênio também quer ganhar mais um elétron para ficar com 2, eles vão ao mesmo tempo então compartilhar esse par eletrônico. E isso é uma ligação covalente, tudo bem? Que eu posso simplesmente representá-la assim, ó, H-F. Esse traço, você sabe que tem 2 elétrons, né? Ó, cada traço desse é
uma ligação compartilhada. Então tem 1, 2 elétrons, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui do flúor, certo? Então não esquecer que o HF, apesar de ter uma diferença, né, de 1,9, ele é ligação covalente, ele é um composto molecular, tudo bem? Ó, os compostos moleculares são encontrados nos 3 estados físicos. Primeira coisa, o que é um composto molecular? Muitas questões usam esse termo. O que é um composto molecular? Composto molecular é um composto que só faz ligação covalente. Não é que ele faz ligação covalente, é que ele só faz ligação covalente, é diferente. Lembra da aula passada da molécula do amônio, cátion amônio, NH4OH, que é o hidróxido de amônio? Essa molécula aqui, ó, NH4OH. Eu mostrei a vocês que ela é uma ligação iônica, é entre o cátion amônio e o ânion OH-, né? Cátion mais ânion, ligação iônica. Só que dentro da molécula do NH4+, que é o cátion amônio, tem 4 ligações covalentes. Então, se ele tem ligação covalente, ele é composto covalente ou composto iônico? Ele é iônico, porque o que prevalece é a força iônica eletrostática do cátion com ânion. Então, para ser composto exclusivamente covalente, ou seja, composto molecular, a molécula só pode realizar ligação covalente, não pode ter iônica, tudo bem? Esses compostos são encontrados nos 3 estados físicos. Lembra que os compostos iônicos, né, são sólidos, cristalinos e quebradiços? Na temperatura ambiente, eles são sólidos. Já os compostos moleculares, tem vários, então tem uma variedade de estado físico. Pode ser sólidos, líquidos ou gasosos nas condições ambientes. Por exemplo, a amônia, né, o gás amônio é só ligação covalente, ligação entre um A metal com um hidrogênio. A amônia, ela é um gás na temperatura ambiente. Já a água, que também é um composto molecular, só faz ligação covalente, a água ela é líquida em ambiente, certo? Me dê um exemplo de algum composto que é molecular, que é sólido, por exemplo. O iodo, a molécula do iodo, I2, tá? Iodo ligado com iodo, ela é sólida, por exemplo. Tudo bem? Então, os compostos moleculares podem se apresentar nos 3 estados físicos. Mais uma diferença em relação aos compostos iônicos. Composto iônico, certo? Possui elevados pontos de fusão e de ebulição. Já o composto molecular, olha só, possui pontos de fusão e ebulição inferiores, tá? Não posso afirmar que é baixo, porque existem alguns compostos moleculares que possuem ponto de fusão alto. Mas eu posso afirmar que, de forma geral, os pontos de fusão e de ebulição dos compostos moleculares são inferiores aos dos compostos iônicos. Tudo bem? Bom, lembra que composto iônico conduz corrente elétrica em 2 ocasiões? Quando fundido ou quando em solução aquosa, que é a dissociação iônica. Lembra daquilo lá? Bom, o que acontece? Os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica. A resposta é não. Conduz ou não? Não conduz. Tem exceção? Tem exceção. Mas de forma geral, eles não vão conduzir, tá? Então, composto molecular não tende a conduzir eletricidade. Qual que é a exceção? São os ácidos. Vamos ver que os ácidos diarrênios, que pertencem à função inorgânica, né? Tem os ácidos, tem as bases, tem os sais, tem os óxidos. Os ácidos diarrênios, exemplo, HCl, né? HCl, olha só, HCl, ligação covalente, tá? Ligação do cloro com o hidrogênio, ligação covalente. Quando eu boto HCl, que é um composto molecular, que não era para conduzir corrente elétrica, tá? Não era. Mas quando eu boto esse HCl em solução aquosa, ele sofre uma ionização. Se ioniza na forma de H+, e de Cl-, liberando íons cátion, tá? E ânion. Ou seja,
Se o HCl, quando em solução aquosa, se ionizou e liberou cátion, liberou ânion, então tem íons dispersos na solução aquosa e forma então uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Então vamos lá. Composto molecular conduz ou não corrente elétrica? Não conduz. Mas tem exceção? Tem. Quem? Os ácidos. Os ácidos diarreicos, HCl, ácido sulfúrico, ácido fluorídrico, ácido, enfim, certo? Os ácidos conseguem sim conduzir corrente elétrica, tá? Aqui alguns exemplos, tá? De moléculas, olha só. Quando eu represento assim, H2, o que é isso aqui? Isso aqui é a fórmula molecular, é a fórmula molecular do gás hidrogênio, que é H2, tudo bem? Detalhe, agora eu posso chamar de molécula, isso é uma molécula, molécula. Composto iônico, tipo NaCl, sal de cozinha, não é molécula, é uma ionfórmula, tudo bem? Bom, o hidrogênio, né, vocês sabem que ele tem na camada de valência um elétron, certo? Como eu tenho dois hidrogênios, ó, cada um com o seu elétron. Lembra que o hidrogênio fica estável com dois elétrons na camada de valência. Então, para eu estabilizar essa molécula, basta que cada átomo de hidrogênio, né, receba mais um elétron. Como é que eu posso fazer isso ao mesmo tempo? Compartilhando. Eu vou compartilhar a ligação. Dessa forma, esse par eletrônico pertence tanto a esse quanto a esse hidrogênio. Eu posso representar assim, né? Hidrogênio, tracinho, hidrogênio. Esse traço é a ligação covalente. Quando eu vou para o oxigênio, presta atenção, ele tem 6 elétrons na camada de valência. 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? O que acontece? Se ele tem 6 elétrons, para chegar em 8, faltam 2. Então eles vão compartilhar aqui. Compartilhar uma vez e 2 vezes. Agora, se eu contar os elétrons aqui, ó, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse está completo. E o outro também está completo. Ó. 2, 4, 6, 8. Beleza. Então eu fiz o que aqui? Eu fiz uma ligação dupla. Ó, O dupla O. Certo? Já o nitrogênio tem 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, para chegar em 8, se eu tenho 5, para chegar em 8, eu vou compartilhar 3. Olha só. 1, 2, 3. Dessa forma, os dois estão completos com seu octeto, né? Eu fiz uma ligação tripla, certo? Ligação tripla. Observação. Sabiam que a distância, o tamanho mesmo, se eu fosse medir, certo? O tamanho da ligação simples, H com H, ela é maior do que a ligação dupla, certo? Ela tem maior comprimento do que a ligação dupla. E a ligação dupla, por sua vez, é maior do que a ligação tripla, tudo bem? A ligação simples, ela é maior do que a dupla, que é maior do que a tripla, tudo bem? Ligação dupla e tripla são chamadas de ligações múltiplas. Para encerrar esse primeiro tópico, tá? Eu queria logo de cara mostrar a vocês o que é uma ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Prestar bem atenção, tá? Vamos lá, olha o nome. Ligação covalente apolar. Como é que é isso? É uma ligação que é covalente, que não tem polos, ela é apolar. Como assim não tem polos? Ué, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, hidrogênio com hidrogênio. Se eu perguntar assim, ó, entre esse átomo de hidrogênio e esse átomo, quem que é mais eletronegativo? Quem tem mais tendência em atrair elétrons? Esse hidrogênio ou esse aqui? Não tem diferença, porque é o mesmo átomo. Os dois gostam da mesma forma de elétrons. Eles empatam em relação à atração por elétrons. Então, os dois têm a mesma eletronegatividade. Portanto, a nuvem de elétrons que fica em volta da molécula, olha só, a nuvem eletrônica, ela fica distribuída igualmente em torno da molécula. Então essa molécula não tem polos,
não tem nenhum polo que é positivo e o outro que é negativo. Portanto, essa ligação aqui, ó, a ligação entre H com H é uma ligação covalente apolar. Ela é apolar, ela não tem polos. O mesmo se aplica para o oxigênio aqui, ó, O com O. Não há diferença de eletronegatividade, ou seja, ligação covalente apolar. O mesmo se aplica para aqui, ó, olha cá. Ligação covalente apolar. Tudo bem? Quando for ligação covalente entre dois átomos que têm a mesma eletronegatividade, então a ligação vai ser ligação covalente apolar. E quando for ligação covalente polar, então? Quando for assim, ó, por exemplo, HF. H com F, ligação covalente entre flúor e hidrogênio. Tem ou não tem diferença de eletronegatividade entre flúor e hidrogênio? Claro que tem, né? Tá aqui a diferença, é de 1,9. Quem que é mais eletronegativo? Flúor ou hidrogênio? É o flúor. Então o flúor atrai os elétrons da ligação. Ele puxa para perto, para si, os elétrons da ligação covalente. Então a nuvem eletrônica, a nuvem, fica muito maior em volta do flúor. Quanto mais elétron para o flúor, né, então o flúor é meu polo negativo. Já o outro lado é o polo positivo. Então olha só, uma molécula que tem polo negativo, polo positivo. Ela é polar, porque ela tem polos. Então, a ligação é ligação covalente polar agora. Ligação covalente polar. Diferente dali. Então, resumindo, ligação covalente apolar acontece entre átomos iguais. Ligação covalente polar acontece entre átomos diferentes, tudo bem? Próximo tópico, ligação dativa. Bom, vamos lá. Existe um caso especial de ligação covalente que é a ligação coordenada dativa, tudo bem? Ligação dativa, ela é uma ligação covalente, tudo bem? Não é um outro tipo, não. Ela é uma ligação covalente, só que ela é um pouco diferente. Vamos lá, então. Olha só. Olha a molécula do SO2. Primeira coisa, vamos logo aprender o seguinte. Moléculas, elas vão ter sempre um átomo central, um átomo bem no centro, ligado aos seus ligantes. Quem vai ser o átomo central? Geralmente o átomo central é aquele átomo que está em menor quantidade, tudo bem? Então, no caso aqui é o enxofre, aqui é o enxofre, né? Aqui é o nitrogênio, certo? Aqui é o oxigênio, né? Sempre quem está em menor quantidade. Bom, então, enxofre, tá? Enxofre no meio. Ó, ligado a dois oxigênios. 1, 2. Beleza. Vou agora colocar o número de elétrons na camada de valência desses átomos. Eu sei que enxofre e oxigênio pertencem à 16ª família da tabela periódica. 16ª família, todos têm 6 elétrons na camada de valência. Todos têm 6, tá? 6. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o oxigênio e 6 para o outro oxigênio. Bom, o enxofre, né, que é meu átomo central, eu vou de cara nele, porque ele é o principal átomo aqui. Ele tem que sempre estar, digamos assim, com o seu octeto completo. Então, olha só, se esse enxofre tem 6 elétrons, para chegar em 8, basta ele compartilhar mais 2 elétrons. Ele vai aqui, ó. 1, 2. Pronto. Ao fazer isso, esse enxofre está completo. Perceba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse carinha aqui, ó, esse oxigênio também ficou completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que esse aqui está sobrando. Eu não posso vir aqui, ó, e fazer um outro compartilhamento, né? Ligação dupla aqui, ó. 1, 2, não posso. Se eu fizer isso, esse enxofre aqui passa a ter 10 elétrons. Ele ultrapassa o octeto. Então eu não posso repetir o que eu fiz aqui.
Então, aí que surge a ligação dativa. Ligação dativa é quando um átomo meio que empresta o seu par de elétron. Ele empresta, mas esse par de elétron pertence a quem emprestou e a quem recebeu. Então, por exemplo, o enxofre vai emprestar, vai ceder, tá? Ele vai ceder esse par de elétron aqui, ó, para o oxigênio. Aqui, ó, ele cedeu uma setinha, certo? Não é cátion e ânion, ele não está doando, não. Ligação iônica, um doa para sempre e o outro recebe para sempre. Aqui não, aqui é apenas um empréstimo, tá? Ele está cedendo elétrons para esse oxigênio, mas esse par de elétrons pertence tanto ao enxofre quanto ao oxigênio. Isso é ligação dativa, tudo bem? Que a gente representa por uma setinha, tá? Assim, ó, né? Uma setinha, certo? Ó, ligação dupla, certo? Ligação dupla e a setinha é a dativa, né? E coloca esse par de elétrons no átomo central aqui, ó, certo? Então, outra coisa, a dativa, ela não é obrigada na prova estar com a setinha representada, não é obrigada. Tu tem que saber que naquela molécula tem ligação dativa. Por exemplo, se na molécula, assim, na prova, né, tá assim, ó, S, ligação dupla O, tracinho O. Aí ele pergunta, nessa molécula tem ou não tem ligação dativa? Tem, né? Tu tem que saber que o enxofre tem 6 elétrons, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E que ele faz ligação dupla com esse oxigênio, ficando com 8. E para não expandir o octeto, ele vai fazer uma ligação dativa, certo? Com o oxigênio. Então, na prova, vem assim na prova. Vem dessa forma. Tu tem que saber que isso aqui é ligação dativa, tudo bem? Outro exemplo, SO3, mesma coisa, átomo central, enxofre, ligado a 3 oxigênios, 1, 2, 3. Eu sei que o enxofre tem 6 elétrons, né? 6 na camada de valência, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio também tem 6, né? Cada um tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa. Esse enxofre vai fazer uma ligação dupla aqui, ó. Ligação dupla, tá? Para chegar no seu octeto. Como eu não posso mais fazer o mesmo com esse e com esse aqui, eu vou emprestar esse par de elétron do enxofre para o oxigênio, né? Assim todo mundo está com 8 elétrons na camada de valência agora, tudo bem? Certo? Esse é o SO3, né? Que na prova ele vai estar assim, ó, ligação dupla, traço, traço, O, tudo bem? Outro exemplo, O3 é o gás ozônio. Então, são 3 átomos de oxigênio. 1, 2, 3, né? Você sabe que cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai compartilhar aqui, ó, a ligação dupla, ficando com 8 e 8. E esse recebe um par de elétrons de ligação dativa. Esse é o ozônio. Uma molécula geometricamente idêntica ao SO2. Vamos ver que eles têm a mesma geometria molecular, que é a geometria angular. Tudo bem? Lembra do cátion amônio NH4+? Vamos lá. Esse cátion é formado por nitrogênio, né? E 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Por que é NH4+? É porque um dos hidrogênios perdeu um elétron. Então escolhe aí, pode escolher esse ou esse, tá? Eu escolho esse aqui. Esse é o meu hidrogênio que não tem elétron. Porque eu sei que cada hidrogênio
tem um elétron na camada de valência, né? 1, 1 e 1. Como esse aqui é o NH4+, um desses 4 perdeu o seu único elétron. Eu escolhi que foi esse aqui. Então eu deixo de ser. E eu sei que o nitrogênio tem quantos elétrons? Tem 5. Pertence à 15ª família, tem 5 elétrons na camada de valência, tá? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então para o nitrogênio chegar em 8, ele tem que compartilhar 3 elétrons para chegar em 8. Vamos lá então. 1, 2, 3. Pronto, olha só. Agora esse átomo central está estável com 8. E esse hidrogênio, esse e esse também estão estáveis. Visto, né, que hidrogênio fica completo com 2 apenas. O que eu faço então com esse que sobrou aqui, que está sem nada? Eu faço uma ligação dativa. Eu empresto esse par de elétrons que sobrou para esse hidrogênio. Esse é o cátion amônio, tudo bem? Que eu boto entre colchetes ainda, ó, entre colchetes, indicando lá fora, ó, que ele é positivo, que ele perdeu um elétron. Lembra que esse hidrogênio aqui, ó, não tinha elétron, né? Não tem elétron, tudo bem? Esse é o cátion amônio, né? Que eu posso simplesmente escrever nitrogênio, tracinho, tracinho, tracinho e tracinho. Tu tem que saber que um desses 4 tracinhos, 4 ligações, é uma ligação dativa. Tudo bem? Quem é um CO? Monóxido de carbono, certo? Então, é o carbono e o oxigênio. Carbono tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4 na camada de valência. Oxigênio tem quantos? Tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então eu vou aqui, ó. Eu vou compartilhar uma vez, 2 vezes. Dessa forma, eu já completei o octeto do oxigênio. Perceba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu não posso mais continuar compartilhando. Esse carbono, no entanto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 para chegar em 8. O que eu faço então? Eu pego um desses pares de elétron do oxigênio, sei lá, esse aqui, por exemplo, e vou ceder ao carbono ligação dativa. Eu faço isso aqui. Então, como é que ficou? Como é que é o monóxido de carbono? É assim, ó, carbono, certo? Ligação dupla e uma dativa. Olha só, esse é o monóxido de carbono, certo? Quem é o H3O+? Copia aí. É o cátion hidrônio, com H. Hidrônio ou hidroxônio, certo? Esse cátion hidrônio ou hidroxônio é o cátion que é liberado pelos ácidos. Ácidos diarrênicos liberam H3O+. Como é que é a sua estrutura? É muito semelhante ao do cátion amônio. Olha só, é um oxigênio, certo? Ligado com 3 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3. Mais uma vez, ele é um cátion. Então, um desses hidrogênios não tem elétron, tá? Então, ó, 1, 2, beleza. Oxigênio tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Esse é quem não tem elétron, tá? Ele perdeu, ele é um cátion. Eu vou compartilhar aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Dessa forma, eu atingi o octeto do oxigênio. Para completar o octeto do hidrogênio, né? Eu empresto esse par de elétron para ele, ó. Faço uma dativa, né? Boto o colchetes e indico que é um cátion, tudo bem? Esse é o cátion hidrônio, certinho? Coisa que não acontece lá no CO2. No CO2, olha só, carbono, 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu vou fazer ligação dupla e perceba que todo mundo vai ficar completo. 1, 2, 1, 2, pronto. Olha só, conta quantos elétrons tem no carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, perfeito, certo? A água também, ó. A água não é uma exceção. A água é assim, ó. Essa é a água. Lembra que cada traço desse é uma ligação covalente, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tudo bem? Isso é ligação dativa, tá? Detalhe importante agora, vamos lá. Ressonância. Algumas questões querem saber de vocês, né? O que é ressonância? Vamos lá então. O que é ressonância? Ressonância é a deslocalização de elétrons. Eu vou pegar como exemplo o SO3. Então vimos que o SO3, essa molécula aqui, ó, né? Eu vou transferir para cá, tá? Olha só. SO3, essa molécula dele, beleza. Por que eu decidi colocar a ligação dupla entre esse oxigênio e não nesse aqui, ou não nesse, certo? Porque não há diferença. Se na prova estiver assim, ó, por exemplo, ligação dupla aqui embaixo, ó, né, com esse outro, tanto faz, é a mesma molécula. Assim como se eu botar aqui, ó, se eu botar ligação dupla aqui, por exemplo, não há diferença, gente. Então, o que é a ressonância? A ressonância é essa mudança de ligação dupla com ligação simples. É como se esses dois elétrons aqui, ó, certo? Que pega ligação dupla, ora eles estão aqui, ora estão aqui, ora estão nesse lado aqui. Ou seja, fica mudando, fica trocando de local. Então a ligação dupla ela não é fixa não. Tá bem? Eu posso botar ela aqui, ou aqui, ou aqui. Isso é ressonância. É um par de elétrons deslocalizado. Olha só, ele não está localizado, ele está deslocalizado. Né? Isso é ressonância. Não é à toa que o SO3 a gente pode representá-lo assim, ó, S, certo? SO3. Como eu não sei, eu não posso afirmar onde está a ligação dupla, então eu boto assim, ó, eu boto vários tracinhos, né, indicando que a dupla pode estar aqui, aqui ou aqui, certo? Não há diferença. Isso aqui são representações, tá, de ressonância, tudo bem? Isso acontece no SO3, acontece aqui, ó, no SO2 também, ó. A dupla pode estar aqui ou aqui, aqui ou aqui. Ela está deslocalizada. O mesmo ozônio, mesma coisa, ó, dupla simples. Aí outra vez pode ser dupla simples. Fica trocando ressonância, ressonância, ressonância. O exemplo maior de todos de ressonância é a química orgânica, que é o anel benzênico, né? O benzeno. Lembra do benzeno? Que é um ciclo de 6 carbonos com ligação dupla alternada, né? A ligação dupla, ela pode mudar de posição. Ó, ela pode ser assim agora, certo? Como não há um lugar fixo para ela, aí a gente bota o quê? A gente bota um ciclo de 6 carbonos e bota um círculo assim, ó, representando a ressonância, né? Que essas ligações duplas estão trocando de lugar. Elas ficam girando, são elétrons deslocalizados. Então, ressonância acontece no SO3, no SO2, no ozônio, tá? No NO2, no NO3, que é o íon nitrito nitrato, também acontece, tudo bem? Para encerrar essa aula, o próximo tópico vai ser as exceções à regra do octeto, beleza? Bom, vamos lá. Encerrando agora a ligação covalente com as exceções. Cai muito em prova isso daqui, tudo bem? Então, alguns átomos, eles ficam instáveis, não com 8 e nem com 2, talvez com menos de 8, tipo 4, né? 4 ou 6 elétrons, e acima de 8, tipo 10 e 12 eletrocamadas de valência, tudo bem? Por exemplo, olha só. Primeira coisa, as exceções, elas acontecem, por exemplo, no terceiro período da tabela periódica. Por exemplo, o fósforo, o enxofre, o cloro, nós vamos ver que são átomos que tendem a ultrapassar o octeto, ficam instáveis com 10, com 12 elétrons, coisa que não acontece se esses átomos forem do segundo período, tá? Então, a partir do terceiro período que nós vamos ver as expansões ao octeto, quer dizer, quando ultrapassa de 8, tudo bem? Vamos lá. Começando com exemplos que ficam instáveis com antes de 8, menor de 8, tipo 4 ou 6. BeH2 é o berílio com 2 átomos de hidrogênio. Então o berílio, que é o meu átomo central, porque é o átomo
né, de menor quantidade, pertence à segunda família, tem 2 elétrons na camada de valência. Hidrogênio tem apenas 1 elétron na camada de valência. Então eu vou compartilhar elétrons, certo? Vou compartilhar elétrons dessa forma. Esses hidrogênios estão completos, né? 1, 2, 1, 2, né? Visto que hidrogênio fica estável com 2. Só que o átomo central, que é o berílio, está com quantos elétrons? Com 4. 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. É uma exceção à regra do octeto. Outro detalhe importante: berílio é um metal alcalino terroso, é um metal. Metal fazendo ligação covalente, sim. Como eu falei, nem sempre é ametal com ametal, tá? Pode ter os metais também. Outro exemplo, AlCl3. Alumínio, que é o meu átomo central, pertence à 13ª família, tá? Então tem 3 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3. Ligado a 3 átomos de cloro. Cloro e cloro. Eu sei que o cloro tem 7 elétrons, porque ele pertence à 17ª família. Então eu vou compartilhar elétrons, olha só. Como o cloro tem 7, basta mais um compartilhamento, está completo. Completei esse cloro, completei esse cloro. Lembra que o cloro tem, né, no total 7, né? 7 com mais esse aqui, 8. Só que dessa forma o alumínio está com 6, 2, 4, 6, certo? Então ele é uma exceção, 6 elétrons. Ele é uma exceção ao octeto. Mais uma vez, metal com ametal. Metal mais ametal é ligação iônica? Nem sempre. Nem sempre. Ligação covalente, tudo bem? É uma exceção também. BF3, o boro. O boro é muito semelhante ao alumínio, né? Não é à toa que boro e alumínio pertencem à mesma família. Então, o boro, vai se ligar com 3 átomos de flúor. Essa molécula é idêntica a essa. Só mudou os átomos. É a mesma coisa. O boro vai ter 2, 4, 6. 6 elétrons na camada de valência, né? Cada flúor tem 7, igual a esse score aqui. É igualzinho, tá? Vamos dizer que é a geometria trigonal planar, certo? Agora vamos aos exemplos que expandem, que ultrapassam 8. Tipo o pentacloreto de fósforo, certo? PCl5. É um átomo de fósforo bem no centro de 5 átomos de cloro, certo? Bom, eu sei que o fósforo pertence à 15ª família. É a mesma do nitrogênio. Então o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Como eu sei que cada cloro desse, né? Cada cloro tem 7 elétrons, para o cloro basta fazer uma ligação covalente, né? Uma ligação covalente cada cloro faz. Dessa forma, eu estou estabilizando os cloros, tudo bem? Mas conta com quantos elétrons ficou o fósforo. Perceba, fósforo vai estar agora com 2, 4, 6, 8, 10. Ele fica estável com 10 elétrons na camada de valência. Ele está expandindo o octeto, porque fósforo pertence ao 3º período. Coisa natural, certo? É natural. Bom, SF6 é um átomo de enxofre no centro, né, de 6 átomos de flúor, né? 6 átomos de flúor. O que acontece? Eu sei que o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o flúor basta fazer apenas uma ligação covalente que vão ficar estáveis. Já o enxofre pertence à 16ª família. Tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou compartilhar. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Eu completei o octeto do flúor. Esse está completo, certo? Lembra que o flúor tem, né? Certo? 7 elétrons. Mais um enxofre ficou com 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né?
12 elétrons o enxofre é estável, certo? É uma expansão, é uma exceção ao octeto. ClF5 é um átomo de cloro no centro de 5 átomos de flúor. Então, já sabe, né? Flúor e cloro, cada um tem 7. Cada um tem 7 elétrons na camada de valência, tá? 7. Certo? Então, para esse flúor aqui ficar estável, basta ele compartilhar. Compartilha um elétron com o cloro, certo? O flúor está compartilhando elétron com o cloro. Olha só. Certo? Só que o átomo de cloro, o cloro, tinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O cloro tinha 7, né? Desses 7 do cloro, ele compartilhou 5 com o flúor. Mas enfim, com quantos elétrons então ficou o cloro afinal? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 elétrons o cloro tem. Tudo bem? É uma exceção ao octeto. Mais uma. XeF2. Xe é o xenônimo, é um gás nobre. Gás nobre, né? Tem 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o xenônimo, gás nobre. Com flúor, que tem 7, ó, certo? Para esse flúor ficar estável, ele vai compartilhar uma vez. E um outro flúor, né, também com 7, vai compartilhar esse outro elétron, ficando essa molécula. Contando os elétrons do xenônimo, ele tinha 8, 9 e 10. 10 elétrons. Gás nobre faz ou não faz ligação química? Faz. Forçadamente, né? Pelo homem, mas faz. Tudo bem? Outro exemplo, XeF4. Xe tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligado a 4 átomos de flúor. Certo? O flúor tem 7, sabe disso? Então, para o flúor, basta fazer justamente uma ligação covalente para completar o seu octeto. Beleza. Com isso, quantos elétrons ficou esse gás nobre? Com 12 agora. Tudo bem? É uma exceção ao octeto. Uma coisa interessantíssima acontece no ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem duas formas de você representar essa molécula. Uma é assim. Ácido sulfúrico tem um enxofre como um átomo central, tá? Ligado com 2 hidroxilas. O que é uma hidroxila? Hidroxila é OH. Hidroxila. Aqui, ó. 1, 2, certo? Então, ó, enxofre, enxofre. Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Já tem 2 aqui, então faltam 2. 1, 2. Então, se eu contar os elétrons da camada de valência do enxofre, vamos lá, enxofre, 16ª família, tem 6 elétrons. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6, para completar o octeto, basta compartilhar 2 vezes. Ó, compartilhou uma vez aqui, ó, uma vez, 2 vezes, pronto. Tá completíssimo esse enxofre. Então eu não posso mais fazer ligação covalente. Mas o que eu posso fazer para completar o octeto desses 2 átomos de oxigênio que sobrou aqui? Eu faço o quê? Uma ligação dativa. Eu empresto esse par aqui, ó, esse par de elétron para esse oxigênio e para esse aqui. Essa é uma das formas do ácido sulfúrico, né, usando ligação dativa. Dessa forma, perceba que o enxofre está com 8 elétrons. Não é uma exceção. Mas uma segunda forma é a seguinte. É se eu pegar, ó, enxofre, tá? Ligar com 2 hidroxilas, tudo bem? E ao invés de eu
fazer ligação dativa, eu vou expandir o octeto do enxofre, porque eu sei que o enxofre, ele pertence ao terceiro período, ó, e é normal o enxofre expandir. Ó. Por exemplo, aqui ó, no SF6 está com 12, então eu posso expandir. Como? Eu troco a ligação dativa para ligação dupla, tá? Eu tiro um par, eu tiro um par de elétrons desse oxigênio e ele vira uma ligação dupla. Eu tiro um par de elétrons e vira ligação dupla. Fica assim, ó, ligação dupla, certo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tudo bem? Contando agora elétrons do enxofre, conta aí, ó, lembra que cada tracinho desse, cada traço é um par de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elétrons é uma exceção. Há duas formas, então, para o ácido sulfúrico. Uma ligação ativa e a outra é trocando da ativa para a ligação dupla, expandindo assim o octeto. Isso pode? Pode sim, tudo bem? Inclusive, essa forma que expande até 12 elétrons do ácido sulfúrico é a forma mais estável, é a mais correta, tudo bem? Ela é a mais estável, tudo bem? Bom, para encerrar, olha só o NO, tá? NO, monóxido de nitrogênio. Nitrogênio, né, tem 5 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o oxigênio tem quantos? Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esse oxigênio chegar em 8, basta compartilhar duas vezes. Ó. 1, 2, pronto. Já atingi, né, o octeto para esse oxigênio. Tudo bem? Só que conta com quantos elétrons ficou o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Ele ficou estável com 7. Ele é uma exceção. Ele é uma exceção da exceção. Porque a exceção mostra que os elétrons são sempre em par, números pares. 12, 10, 4, 6. Isso aqui é uma exceção porque ele fica estável com o número ímpar, 7 elétrons. Aí tu pode se perguntar, mas por que eu não faço uma ligação dativa, por exemplo, né, desse par de elétron aqui, eu empresto para o nitrogênio. Dessa forma ficaria com 9. Ele não pode ultrapassar 8, não pode, porque o nitrogênio aqui, pertence ao segundo período. Só quem pode ultrapassar de 8 é o terceiro período, que é o fósforo, enxofre, cloro. Então é com 7 mesmo, tá? Não tem essa dativa não. Por último, NO2, muito semelhante. É o nitrogênio ligado com 2 oxigênios, né? Eu sei que cada um tem 6, né? Tem 6. Então, e o N, né, nitrogênio tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço aqui então? Eu faço justamente isso aqui, uma ligação covalente, Completei dessa forma o octeto do oxigênio. Só que esse outro oxigênio está sobrando, ele tem que se completar. O que eu faço então com ele? Faço uma ligação dativa, né, partindo do nitrogênio. Ele empresta esse par para o oxigênio. Então, dessa forma, tá com 8, tá com 8. Com quantos ficou o nitrogênio? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mais uma vez. É uma exceção ao octeto. Tudo bem? Aprenda isso, decore isso, assimile essas moléculas. Tudo bem? Elas são muito importantes e caem muito em vestibular. Vamos, nas próximas aulas, repetir elas na aula de geometria molecular. Elas são fundamentais, tudo bem? Decore, aprenda isso, tira um print disso aqui. Tudo bem? Tchau, tchau.